Faltam 10 minutos para as vésperas e eu queria dar o meu boa noite a todos vocês que se animaram e vieram até aqui para me ouvir ao final dessa jornada de intenso trabalho intelectual. Agradeço aos organizadores do 10º Seminário Nacional de História da Historiografia o convite para proferir a conferência de encerramento desse evento. Prometo não me alongar muito e espero não desapontá-los. Em 2009, no correr da 3ª edição do Seminário Nacional de História da Historiografia, criou-se a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, SBTHH, o que, sem dúvida, já constituiu uma evidência da importância crescente do seminário para o fortalecimento do campo. 9 anos se passaram. Em curto lapso de tempo, a recém-fundada sociedade se firmou no panorama acadêmico brasileiro como um espaço de integração, convergência e diálogo, seja estimulando o estudo, o ensino e a pesquisa brasileira nas áreas de teoria e de história da historiografia, seja ampliando o intercâmbio internacional. A sociedade consolidou-se e alcançou reconhecimento além das nossas fronteiras. Promoveu sucessivos eventos nacionais e internacionais de qualidade indiscutível e publica regularmente a revista História da Historiografia, um dos periódicos especializados mais referenciados do país hoje em dia. Mais recentemente, criou a editora da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a editora SBTHH. A sociedade, no correr desse tempo, recebeu adesões de norte a sul do Brasil. A capilaridade estendeu-se, mas o seu coração continua aqui em Mariana. E pulsa no núcleo de estudos em História da Historiografia e Modernidade, e programa de pós-graduação de História da UFOP, onde tudo começou. A caminhada ascendente que a sociedade tem experimentado deve-se à aplicação intelectual e ao esforço dos meninos de Mariana. Hoje, agora, eu vou contar isso para vocês. Um apelido carinhoso dado por Raquel Gleiser, alguns anos atrás, aqui, a esse corpo docente jovem e talentoso. Presidir a sociedade nos últimos 3 anos, assistir o seu crescimento institucional e acompanhar o seu efetivo labor acadêmico muito me lisonjeou. Porém, quero deixar claro que esses méritos não me pertencem. Devem ser creditados, repito, aos incansáveis meninos e meninas de Mariana, a quem presto uma homenagem nas pessoas de André de Lemos Freixo, que está aqui, Matheus Henrique Pereira, Ana Mônica Lopes, Lívia e Valdeir Lopes de Araújo, da comissão organizadora deste seminário. Mas não só. Os infantes da pós-graduação, já que temos os meninos de Mariana, os infantes da pós-graduação e responsáveis pela secretaria do evento. Aguinaldo Boldrini, Ana Paula Magalhães, Bruna Stutz, a Lívia Vargas e Valderez Camargo. Também não paro por aí. Os seus fiéis escudeiros, para quem André pediu uma salva de palmas ainda há pouco. Os 39 monitores, cuja ajuda foi fundamental para o sucesso alcançado nesta jornada. Aproveito também a oportunidade para destacar o empenho e o comprometimento dos membros da diretoria da sociedade, que ora se despede. Valdeir, nosso diligente vice-presidente, também integrante da comissão organizadora. Eu costumo dizer que Valdeir é uma locomotiva. Quando eu começo a pensar, Valdeir já voltou e já trouxe, já foi de novo. Rebeca Contígio e Pedro Caldas, respectivamente, secretária-geral e secretária adjunto da sociedade. Flávia Varela, nossa fiel tesoureira, menina da turma de Mariana de origem, agora em Florianópolis. E Karina Inhenzini, a operosa diretora de publicações da sociedade. Saliento ainda
as contribuições valiosas do Conselho Científico e Editorial de Publicações, liderado por Temístocles César, que doravante ocupará a presidência da sociedade e a quem eu desejo muito sucesso. Recebam todos o meu carinho e sincero agradecimento. Depois eu falo da placa, porque quando eu olho para a placa me dá vontade de chorar. Pelo convívio intelectual generoso e enriquecedor. Bem, se por um lado é inquestionável o itinerário exitoso que a sociedade tem cumprido, dando maior visibilidade à historiografia brasileira, por outro, convém refletir sobre o seu papel diante dos desafios e exigências que hoje em dia se colocam aos historiadores de ofício. Sobretudo, a difusão das histórias não acadêmicas, o aparecimento de novos atores políticos e as demandas de grupos sociais que recorrem ao conhecimento histórico para constituir sua identidade. Essas preocupações já vêm sendo alvo de debate aqui da sociedade, como se constata no temário contemplado nas 3 últimas edições do Seminário Nacional de História da Historiografia. O 8º seminário, 2012, dedicou-se ao exame das variedades do discurso histórico, possibilidades para além do texto. Na época, discutiu-se a questão da multiplicação dos interesses às diferentes formas de reconstrução do passado que ultrapassavam os limites da história. E indicou-se outras maneiras de se pensar e dar a ver a relação entre história e tempo. Em 2016, na 9ª edição, o evento teve como eixo temático o historiador brasileiro e seus públicos hoje. Agora, na 10ª sessão que estamos encerrando, procurou-se aprofundar essa reflexão, tomando como objeto de análise emergências, desafios contemporâneos à historiografia. Os temas propostos nos últimos seminários, no fundo, apontam para uma preocupação que inquieta os historiadores de ofício atualmente. Qual o seu papel social diante da multiplicidade de histórias que hoje em dia é produzida fora do ambiente acadêmico? Como conviver com essas novas experiências? O polêmico historiador Keith Jenkins, na sua obra Reconfigurando a História, sustenta que os historiadores profissionais trabalham sob ilusões, apegando-se a autodefinições que são falsidades, tolas e predicadas. Argumenta que os historiadores se debruçam sobre o passado empregando um conjunto particular, cito, de habilidades discursivas e, embora sejam especialistas no estudo do tempo pretérito, qualquer um, políticos, comentaristas da mídia, jornalistas, cineastas, artistas, enfim, qualquer um pode e acessa o antes de agora com sucesso, diz Jenkins, muitas vezes de maneira mais engenhosa, que pouco leva em consideração as habilidades e os métodos do historiador de ofício. O ceticismo de Jenkins me leva a fazer uma analogia com aquele conhecido dilema proposto por Paul Veyne. Se todos podem ser historiadores, historiador profissional não existe. Entretanto, também se presta para levantar algumas questões-chave. Afinal, quem pode ou deve definir para o público o que é história e o que significa? Se o passado é um significante vazio, quais são os processos semióticos envolvidos na sua construção, perpetuação e consumo? Existem estratégias para dissolver essa aporia representacional? A profissão do historiador surge no século XIX, como se sabe. Na França, por exemplo, dá-se no final da década de 1880, quando se introduziu o ensino de história nas faculdades de letras, consoante o modelo das universidades alemãs, voltado para uma formação laica
que associava a transmissão do conhecimento, compreendendo aí conteúdo e métodos da disciplina, com a sua produção, portanto, a pesquisa. Até então, na pátria de Michelet, os únicos especialistas nos métodos da erudição eram arquivistas e paleógrafos. Havia também amadores que se dedicavam à escrita da história, mas não exerciam o ofício de historiador, no sentido de uma coletividade organizada, com suas regras, carreiras e rituais de reconhecimento. Assim, com a reforma do ensino superior francesa, republicana, aliás, que é de Jules Ferry, deslocou-se a produção do saber histórico para a universidade, esvaziando, assim, a atuação das sociétés savantes, ou corps savants, espaços de sociabilidade muito prestigiados nos anos 800, que reuniam figuras de uma elite letrada, cuja fortuna pessoal sustentava a sua atividade científica. A profissionalização do historiador, portanto, é tributária da conjunção de dois fatores. O primeiro, que a gente conhece bastante, a cientificação da história, que lhe conferia normas metodológicas. E depois, nesse caso, como nos demais, há uma política universitária que garantia uma moldura institucional. No caso francês, que eu abordei aqui há pouco, a reforma ampliou a criação de postos de professores universitários ao lado das cátedras, que se multiplicaram e se especializaram, além de uma dupla hierarquização estatutária e geográfica. Eu não vou me deter aqui, mas a gente sabe que o professor universitário começa das periferias para chegar à Sorbonne, que é o centro. Não vou me deter, não vou entrar em detalhes a respeito disso. No entanto, eu acho que é muito importante acentuar que o processo de tomada de decisões competia aos pares, o que é alguma tradição que se mantém de alguma maneira até hoje. As nomeações eram feitas pela autoridade competente, a partir da proposição do conselho de cada faculdade. Os candidatos eram julgados pelo mérito científico, avaliado pelos seus colegas de disciplina e pela notoriedade na esfera acadêmica. É evidente que, como as carreiras dependiam dos pares, as normas profissionais por eles adotadas impunham-se à corporação e contribuíam para unificá-la. Mas o papel do social do historiador tem variado. Isto acontece consoante as circunstâncias históricas com as quais eles dialogam, embora os seus procedimentos e as formas da sua arte permaneçam os mesmos. E esse papel esboça seus próprios efeitos, a ponto de modificar as bases epistemológicas e deontológicas da empreitada historiográfica. Veja-se, por exemplo, a conformação do campo da história do tempo presente, por volta dos anos 1970. Ele se constitui a propósito de dar continuidade aos trabalhos do Comitê de História da Segunda Guerra Mundial, criado na França em 1951, e se institucionaliza, e daí se dissemina, com o estabelecimento do Instituto de História do Tempo Presente, em 1978. No documento que propõe o novo centro de pesquisa, provavelmente de autoria de François B. Derrida, legitima-se a quebra do celebrado cânone do distanciamento do historiador em relação ao seu objeto, com a alegação de que a história da França, cito do documento, do século XX, estava sendo colonizada pelos especialistas americanos. Não por acaso, convém acrescentar, este centro seria diretamente vinculado ao CNRE e ao gabinete do primeiro-ministro francês, ainda que mantivesse vínculos com as interfaces com as universidades. De qualquer modo, eu inventariei alguns papéis atribuídos ao historiador de ofício ao longo do século passado. O estudioso devotado à ciência,
o maître à penser, o preceptor da cidadania, um cientista a serviço da pátria, o intérprete das razões do Estado, demolidor de mitos, juiz dos infernos, esse eu gosto muito, encarregado de distribuir aos heróis mortos o elogio, a censura, esse é de Mark Bloch. E, mais recentemente, o papel de expert, que conjuga história, memória e direito. Nesse sentido, é importante ressaltar que diversos pesquisadores do mencionado Instituto de História do Tempo Presente foram chamados para depor como testemunhas nos processos que condenaram Paul Touvier, em 1994, e Maurice Papon, 1997-98, por crimes cometidos contra a humanidade durante a ocupação da França pelos nazistas. Naquela altura, dentro e fora do ambiente acadêmico, muitos questionamentos foram levantados a respeito da participação de historiadores naqueles dois julgamentos. Em meu debate, François B. Derrida, a propósito da sua atuação como testemunha no caso Touvier, reconhece que o historiador criara um novo espaço entre o público e o privado, inaugurando uma nova forma de arbitragem e de informação pelo saber que ele justificava como um prolongamento da atividade científica. Cito: há regras a respeitar, que são a condição da verdade, essa verdade para a qual trabalhamos. E iria mais além na sua argumentação. Cito: não estamos aqui para propor interpretações de improviso, mais ou menos fantasiosas. O que afirmamos é fruto de um trabalho de elaboração a partir de documentos, com métodos testados, como um método crítico. O trabalho dos historiadores é submetido ao controle de outros historiadores. Portanto, é inaceitável que se diga que a história é uma disciplina em que se poderia demonstrar qualquer coisa. Fim da citação. Do outro lado do Atlântico, entre os ditos colonizadores da história da França, apesar das diferenças de organização do sistema universitário, a historiografia acadêmica compartilhava das mesmas premissas sustentadas por Derrida. Ademais, o recurso à expertise dos historiadores na esfera jurídica já era conhecido desde o início dos anos 50 e se tornou mais frequente na década seguinte, com o ressurgimento da discussão a respeito dos direitos das minorias autóctones e do movimento em prol dos direitos civis dos negros. Daí em diante, ampliou-se o espectro dessa atividade, muito bem remunerada, diga-se de passagem, sobretudo depois da promulgação das leis de proteção das comunidades ameríndias e de preservação do meio ambiente. O historiador perito, uma nova categoria, passaria a ser ouvido pelos tribunais em contendas de natureza religiosa, de discriminação sexista, em casos de violações de direitos humanos, de agressões ambientais e de segregação racial. Ao lado do historiador perito, também despontaram nos Estados Unidos, naquela ocasião, outras figuras que lhe seriam associadas. Os public historians, profissionais que passariam a desempenhar uma série de papéis bem distintos do tradicional professor pesquisador formado nas universidades. Arquivistas, gestores de arquivos, consultores ou historiadores contratados, documentaristas, editores, produtores de filmes e mídias, historic preservationists, cultural resource manager, bibliotecários e bibliófilos, genealogistas, interpreters and museum educators, e de outras denominações menos conhecidas. O aparecimento desses novos profissionais da história é evidente que suscitou a desconfiança dos universitários. Os popular ou community historians, por exemplo, eram censurados por infringirem as normas clássicas e a falta de reserva crítica na prática da história oral. Já os cultural research managers
pecavam pelo excesso de envolvimento com os seus objetos. E no caso dos historiadores contratados, a infração tornava-se ainda mais grave, pois se subordinavam aos desejos ou às expectativas de um cliente, a quem vendiam seus serviços. Além disso, não submetiam à discussão pública, reparem que a gente está fazendo uma analogia com o que Derrida falou um pouco antes, os procedimentos e os resultados do seu trabalho. Nesse confronto, os universitários passaram a ser acusados de conservadorismo, de permanecerem insulados nos campi, voltados apenas para os seus interesses de investigação e, portanto, distanciados dos anseios de setores da sociedade que se sentiam à margem da história. Ao fim e ao cabo, a história acadêmica ganhara dois grandes novos concorrentes, a Applied History e a Public History. No final, vem a ser a mesma coisa. Se, por um lado, a disseminação dessas novas categorias de história deveu-se à crise de desemprego que afetava mestres e doutores naquela época, isso é muito importante a gente guardar, em virtude da retração do mercado universitário, por outro, ambas colocavam em questão os critérios da objetividade e a própria ideia de ofício do historiador. Mas o movimento da história pública tomaria corpo, sobretudo depois da fundação do National Council on Public History, em 1979, e a publicação de um periódico, The Public Historian. A recém-criada associação profissional se apresentava com o propósito de, cito, tornar o passado útil ao presente e encorajar a colaboração entre historiadores e seus públicos, fundado na crença de que o entendimento histórico é de valor essencial na sociedade. Não obstante a expansão experimentada, no balanço crítico do 10º aniversário do National Council, a então presidente da associação, Barbara Hall, destacava a necessidade de conquistar o apoio dos colegas acadêmicos, dentre as metas a serem alcançadas nos próximos anos, o que efetivamente só viria a se concretizar bem mais tarde, na virada do século XX para o XXI, o estabelecimento de programas de história pública e aplicada em um número expressivo de universidades. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. É um número expressivo de universidades, mas não é uma unanimidade. A gente tem que prestar atenção, porque essa desconfiança ainda existe, de ambas as partes. Como se constata, no hemisfério norte, dos dois lados do Atlântico, a história, especialmente a história do tempo presente, seria acionada tanto pelo Estado como pelas mais diversas demandas sociais. Assim, creio que não é exagero afirmar que a história do presente é mais do que as de outras temporalidades, uma resposta a necessidades que se apresentam. Por essa linha de raciocínio, já não se trata mais de organizar o passado em função do presente, conforme definiu Lucien Febvre, e sim utilizar o passado para intervir no presente, o que impõe ao historiador uma pesada responsabilidade na formação da consciência histórica de seus contemporâneos. No Brasil, como se sabe, a profissão de historiador surge tardiamente, com a criação das faculdades de filosofia nos anos 1930. E na altura da década de 70, quando se travavam esses debates, em plena ditadura militar, se estende até 1985, a historiografia universitária conheceu poucos avanços. Eu não vou me deter no exame da Lei 5.540, de 68, que instituiu a reforma do ensino superior. Por ora, eu quero assinalar apenas dois aspectos dessa lei que afetaram a formação do historiador profissional. Primeiro, o princípio do ensino indissolúvel da pesquisa. Isso é o primeiro momento em que isso aparece.
e depois a institucionalização da pós-graduação. Mas, como já é de se esperar, em tempos de ditadura, nos domínios da história não havia espaço para novos objetos de investigação, nem tampouco abertura para a formulação de novas problemáticas. Aliás, José Roberto Amaral Lapa, em uma análise pioneira, assinala que não há como descolar, direto ou indiretamente, a produção dos historiadores da projeção do movimento político-militar de 64. Seja como for, a situação se alterou com o fim do regime de exceção. A redemocratização do país e a promulgação da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, propiciou, enfim, a tão propalada liberdade de cátedra que falava lá a lei de 1968. Ao mesmo tempo, abriu caminho para a emergência de novos atores políticos e sociais que passaram a reivindicar seus direitos. Tal como já vinha ocorrendo em outras latitudes, o historiador de ofício seria chamado para exercer a sua expertise. Assim, entre outras demandas, passou a atuar no preparo de pareceres técnicos científicos para diversas demandas. Eu me lembro aqui dos pareceres sobre terras ocupadas por remanescentes de quilombolas. Muitos historiadores fizeram isso. Me lembro de um pessoal que tinha no Rio Grande do Sul que fez isso. E no Rio, Hebe Matos e Marta Abreu fizeram diversos pareceres. Sua expertise também seria acionada para desmontar falsas versões oficiais do regime militar sobre mortos e desaparecidos políticos. Basta lembrar que a Comissão Nacional da Verdade, instituída em 2011, com o objetivo de investigar as violações de direitos humanos perpetrados pelos governos militares, multiplicou-se por cerca de 100 comissões, cujos trabalhos envolveram 43 acordos de cooperação técnica, com a participação de 200 pesquisadores e consultores, a maioria deles ou estudantes de história ou historiadores já formados. Mas o historiador não tem o monopólio do passado. O nosso esforço é o de compreender o sentido dos fenômenos. O passado é essencialmente aberto, e aí eu concordo com Kate Jenkins, é terra de ninguém, por assim dizer. Portanto, ele está disponível para vários usos. Reconhecer isto deve ajudar-nos a refletir sobre as nossas atividades em uma perspectiva mais ampla e levantar novas questões sobre as nossas práticas. Valdir Araújo, num texto instigante que procurou muita polêmica lá no passado, na AMPU, apresentado em Brasília e recentemente publicado, após fazer uma minuciosa revisão crítica dos autores nacionais que já se debruçaram sobre a problemática das fronteiras da historiografia, analisa o desafio contemporâneo de responder à percepção de que todos têm e fazem história, inclusive no sentido de serem mais, são palavras de Valdir, produtores e difusores de narrativas históricas. E nos convida a repensar o nosso papel social nesse contexto político de incerteza e de fragilidade democrática que ora atravessamos, agravado por uma perigosa onda de conservadorismo que põe em xeque as funções de mediação da universidade e das humanidades e, de quebra, propicia a emergência de aberrações como o dito movimento Escola Sem Partido. No entender de Valdir, e eu acho que a solução que ele engendra é muito interessante, ao invés de demarcar fronteiras, a história pode ampliar as suas atribuições tradicionais ligadas às expectativas de aprender com a história. Sinceramente, eu acho que ninguém aprende com a história. A partir de representações privilegiadas, citando Valdir, dos historiadores, para se tornar um espaço de acolhimento, amplificação e crítica das mais diversas apresentações históricas produzidas por atores sociais. Ao enunciar sua proposta, porém, Araújo deixa claro que este alargamento das funções da historiografia dá-se, cito,
a partir das representações privilegiadas do historiador. Ele define, portanto, e muito claramente, quais são as regras do jogo. Em outras palavras, isso significa reconhecer a autoridade do historiador de ofício. No âmbito da historiografia universitária, a provocação de Valdet aos colegas de ofício não é pequena. Acolher e criticar uma pluralidade de histórias que surgem como um conjunto de saberes e práticas e, afinal, ajudam a elaborar e reelaborar sentidos para o passado e para os indivíduos, implica sair da zona de conforto, dos laboratórios e do convívio e da avaliação entre os pares, para lidar com uma avaliação pública, diferentes sujeitos, expandir o rol de referências sobre o que conceituamos como conceito histórico. A Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia aceitou a provocação e já deu o primeiro passo. Em cerca de 10 dias, a revista História da Historiografia inaugurou um novo portal, que é o HH Magazine Humanidades em Rede, voltado para reunir e expandir reflexões sobre o passado, o presente e o futuro das humanidades. Trata-se de uma plataforma que é oferecida para professores, pesquisadores, estudantes e demais interessados divulgarem seus trabalhos e, sobretudo, experimentações de formas mais dinâmicas para a discussão de temas caros ao campo, o que, sem dúvida, deverá ampliar muito a visibilidade da sociedade e atrair, porque acolhimento a gente precisa atrair também. Mas, para além de acolher a pluralidade de histórias que hoje emergem, fruto de necessidades contemporâneas, eu creio que é preciso avançar em outras frentes. Nos círculos universitários, é preciso sensibilizar os colegas para desempenhar atividades diversas daquelas previstas na plataforma Sucupira ou no currículo Lattes. Estimulá-los a compartilhar o conhecimento produzido com outros setores da sociedade civil, disponibilizá-lo para o grande público através de diferentes suportes, aproveitando, inclusive, por exemplo, as ferramentas da internet. O envolvimento dos acadêmicos nesse processo, gente, é fundamental, não só para dar visibilidade ao trabalho sério que nós realizamos, como também para reforçar os vínculos entre a universidade e a sociedade, hoje em dia tão esgarçados, na minha opinião. A esse respeito, eu quero lembrar que já existe uma experiência em curso, que é o projeto Teoria da História na Wikipédia, que vem sendo desenvolvido pelos professores Flávia Varela e Rodrigo Bonaldo, com alunos de bolsistas de iniciação científica da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou resumir rapidinho. A proposta se resume em preparar verbetes para a enciclopédia virtual, a Wikipédia, que privilegiam conceitos e temas da área, bem como revisar, eles também se propõem a revisar e aperfeiçoar materiais que outras pessoas já tenham posto online. Na esteira do trabalho, me perdi. Busca-se, assim, disseminar o conhecimento histórico para amplas audiências. Gente, isso é maravilhoso. Imagine uma dona de casa que não sabe o significado de uma palavra, que vai procurar algum conceito, ela vai acessa, quando a gente acessa o Dr. Google, a primeira opção que nos aparece é quase sempre a Wikipédia. Então, ela vai ter disponível um conhecimento muito bem preparado, bem escrito, e de fácil leitura, para que ela entenda. Isso é um papel social que a gente não avaliou ainda. Até porque é uma plataforma de acesso aberto e universal. Na esteira do trabalho, que vem sendo conduzido por Varela e Bonaldo, por certo, outras áreas e sub-áreas da história também poderiam ser contempladas, além de temas históricos, lugares de memória, datas nacionais e outros assuntos correlatos. Gente, eu vi o relato da Flávia anteontem, eu parei, a gente se multiplica por 1.000, 2.000, 3.000. É fantástico. Agora há pouco, a sociedade aprovou
na Assembleia Geral, a segunda Carta de Mariana, por sugestão de André Freixo. Na Carta Manifesto, reiteram-se os compromissos firmados em 2009. Eu não vou repeti-los, mas eu acho que é muito importante dizer que atualizam-se as nossas finalidades, estendendo a atuação da sociedade aos campos do ensino de história, que é a grande novidade, e divulgação histórica, que também é uma grande novidade. Mas não só. Registra-se o propósito de formar grupos de trabalho que auxiliem a compor os programas de pesquisa dos campos do conhecimento privilegiados pela sociedade, de dedicar especial atenção às inovações introduzidas no mundo digital. Claro, são essas inovações que vão nos ajudar e que darão maior visibilidade ao nosso trabalho. E também não são as mais caras. Então, podcasts, blogs, vídeos, isso tudo está previsto na segunda Carta de Mariana, que, aliás, Temístocles, nosso presidente recém-eleito, já disse que vai adotar a carta como um programa de trabalho. Mas eu queria me deter mais em 2 ou 3 aspectos da Carta de Mariana antes de concluir a minha fala. A Carta Manifesto, na Carta Manifesto, manifesta-se ainda a intenção de agir no interesse dos associados e representá-los junto a órgãos públicos e privados, de aperfeiçoar o diálogo e ampliar a cooperação com instituições congêneres, nacionais e internacionais, tomando como fio condutor os princípios da visibilidade, do equilíbrio entre gêneros, etnias e nacionalidades, de apoiar o desenvolvimento de instrumentos antidiscriminatórios, estimular iniciativas e práticas inclusivas, incentivar políticas de ação afirmativa nos eventos, promoções e atividades patrocinadas pela sociedade. Eu fiz mais ou menos uma síntese rápida para a gente ter ideia de como a segunda Carta de Mariana já evolui e já apresenta toda uma situação não só epistemológica, mas também conceitual, que nos leva a redefinir uma série de coisas, ainda que mantivéssemos e manteremos os compromissos anteriormente assumidos. À vista dos indicativos da segunda Carta de Mariana, creio que caberá à Sociedade de Teoria Brasileira de Teoria e História da Historiografia desempenhar um papel relevante na intermediação das relações entre a esfera acadêmica e a sociedade geral. Não tenho, porém, a pretensão de indicar caminhos ou estratégias para a construção dessa via de mão dupla. Entendo apenas que todas as ações da sociedade devem pautar-se, como, aliás, sempre se pautaram, nos princípios da ética, da generosidade e respeito pelas opiniões dos outros, na preservação da integridade pessoal e da consciência política, assim como no cultivo de forte senso de responsabilidade social. Entretanto, meus queridos, em hipótese alguma, poderemos abrir mão dos protocolos da nossa disciplina, dos métodos próprios do nosso ofício. São eles que legitimam a nossa autoridade na busca da verdade do que aconteceu. Afinal, se a história é um dos discursos mais persuasivos da cultura ocidental, isso ocorre justamente pela credibilidade adquirida da sua institucionalização acadêmica. Mal comparando, é como se tivéssemos de andar no fio da navalha, equilibrando-nos sutilmente entre a epistemologia e a deontologia. E eu tenho absoluta certeza de que a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia e seus filiados saberão responder com competência e brilho a mais este desafio proposto por Klee. Obrigada.